Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube. A paz do pessoal do Meet, a Maria Oliveira, o Francisco, a Dorinha, a Luciene. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente ficou um tempinho aí sem ter aula, né? Eu tive internada, eu não tive muito legal. Tive com uma infecção respiratória, mas agora, graças a Deus, eu tô bem, né? Amém. Nesse tempo que eu fiquei afastada, né, quando eu consegui me restabelecer um pouco, né, eu comecei a enviar para vocês sugestões, né, de documentários, eu enviei alguns filmes, né, alguns vídeos para assistir lá pelo WhatsApp. Gente, os documentários que eu mandei é sobre a história da igreja. É muito importante para a gente entender o contexto atual de igreja que a gente conhece, tá? Porque houve uma transformação aí ao longo da história, né, sobre a igreja, nesses 2000 anos aí, depois de Cristo, 2000 e poucos anos aí depois de Cristo, houve uma transformação aí, né, do que era a igreja primitiva para o que a gente conhece hoje como igreja, tá? E essa transformação que houve, ela foi de acordo com a história, tá? Então, a gente precisa passar por isso para a gente compreender hoje, né, a igreja que nós conhecemos, né? Então a gente passa ali pelo tempo, né, onde os apóstolos começaram a pregar, né, o evangelho de Cristo, quando começou a perseguição, né, do Império Romano sobre os cristãos, e então a gente lembra que essa perseguição ela foi piorando, né, cada vez mais. Então, até que então eu mandei para vocês, né, que chegou um momento ali onde um imperador, né, chamado Constantino, até mandei para vocês a história dele bem interessante, né, para a gente estudar. Quando chega ali a história de Constantino, né, e esse homem, ele decide, né, não mais lutar contra os cristãos, mas sim se unir a eles, né? Então ele decide declarar como religião oficial do Império Romano o cristianismo. Então, gente, isso daí era algo, né, que ele foi super estratégico, né, super inteligente, porque para o Império Romano eles não entendiam, eles falaram, caramba, que é isso? Que povo é esse, né, que dá a sua vida por esse evangelho? Que religião é essa? Que é isso? Que coisa é essa? Que eles morrem por isso. Eles não têm problema de morrer por isso. Tem até eu mandei nos documentários que eu mandei para vocês, que tem lá, né? Tem até um desses mártires que fala: o sangue cristão é semente. Então, quando você mata um cristão, vem mais cristãos ainda, né? E o Império Romano começou a observar essa movimentação. Então, o Império Romano falou: não, caramba, eu quero que o povo morra por Roma como eles aceitam morrer por Cristo, né? E eu mandei a história da igreja tem a ver com isso, né? Quando a gente começa a estudar a história da igreja, né? No canal eu até coloquei uma playlist lá, a história da igreja. Eu tô ainda montando ela, né? Mas vai passando por todos esses períodos, tá? Então, Constantino, esse imperador, ele decide não mais lutar contra os cristãos, e sim agora ele falar que o Império Romano é cristão. Então agora o próprio Império Romano passa a ser cristão, né? Depois de um determinado momento tem uma lei ali, existe uma lei dada, né, de que todo mundo tem que se converter, gente. Eu até mandei para vocês, né, começa a Idade das Trevas ali, né, a Idade Média, e então surge o rei Carlos Magno ali, né, ele vira o primeiro imperador sacro romano, né, o primeiro imperador de quando Roma já esse império cristianizado, né? Ou o cristianismo que virou romanizado, né? Mas já vira neste momento aí, né? E é muito interessante, porque nessa época eles começam a obrigar as pessoas a virar cristãos. Então, se você não virar cristão, você morre. Então, começa a ter esse desenho, né? Então, agora os perseguidos são os não cristãos, né? Tá? E então surge a figura do Papa ali, né? Eles começam a crescer ali dentro, na Idade Média ali, né? Um pouco antes da Idade Média, começa a existir essa figura do Papa, né? E ele começa a ter um poder muito grande,
sobre o governo, né? Então se funde ali o governo e a igreja se fundem e viram uma só ali, e a igreja passa a ter um poder enorme, tá? E vem desenhando isso, tá? Até ir para as cruzadas, onde a igreja tenta recuperar as terras dela que foram perdidas ali, a gente vai ver mais para frente, né? E depois também tem o tempo de inquisições, né, da igreja, onde a igreja começa a matar todo mundo que ela achava que era heresia, né? Então a gente vai desenhando um cenário ali onde o que acontece com o Império Romano. A gente lembra, o Império Romano, ele queria o poder do Evangelho de Cristo. Então o Império Romano, ele queria ter o poder que o Evangelho de Cristo tem, onde as pessoas morrem por Cristo. E o Império Romano queria, caramba, eu quero que as pessoas morram por Roma. Então Roma agora vai ser o Império de Cristo, tá? Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a centralizar o poder da mensagem de Deus. Então, eles pegam as Bíblias e eles não deixam mais as pessoas lerem as Bíblias. Então, as Bíblias agora, elas são traduzidas para o latim e a igreja fica com o poder da Bíblia e somente os somente os padres, monges, né, esse pessoal lá do mosteiro, que eles tinham acesso a Bíblia em latim. E há um tempo na história, um momento na história, em que era proibido você ler a Bíblia em outra língua, pregar sobre ela em outra língua, né? Tanto que eu vou mandar depois para vocês um vídeo, eu vou colocar também no meu canal. Tem uma história, né? A história de Tyndale. Esse filme da história de Tyndale, ela começa dessa forma, onde tem uma menininha que ela recita o Pai Nosso, né? Ela fala o Pai Nosso, se eu não me engano, é em inglês. Ela fala o Pai Nosso em inglês. E o pai dela é morto porque era heresia. Não pode falar o Pai Nosso em inglês, tinha que falar o Pai Nosso em latim. Entende? Então, havia um tempo na história em que só podia ser lida a Bíblia em latim, só podia ser escrita em latim, e não podia qualquer pessoa ter a Bíblia, você era obrigado a acreditar no que o padre falava, você era obrigado a acreditar no que o monge falava, você era obrigado a acreditar no que a pessoa falava, você não podia ter a Bíblia e ler, né? Não podia. E isso era realmente um desenho do poder romano para eles terem todo o poder sobre aquilo, né? Então, se você para estudar sobre a Bíblia, você vai ver, a Bíblia traduzida para o latim, a primeira tradução que houve da Bíblia para o latim foi São Jerônimo que fez essa tradução. E ele fez, chamada como Vulgata, né? É a primeira Bíblia traduzida para o latim. Quando você pega e faz a comparação da Vulgata, tem até um documentário sobre isso, tem provas sobre isso. Quando você pega a tradução da Vulgata, que é a Bíblia traduzida para o latim, né? E você pega a Septuaginta, que foi ali a Bíblia traduzida, né, para o grego pelos judeus, por 70 judeus ali, né? Então, quando você pega essas duas, né, você vê que na Septuaginta tem algumas alterações ali que são favoráveis ao Império Romano, que não existe na Bíblia original, né? Mas isso dizem que não é culpa de São Jerônimo, dizem que ele traduziu corretamente. Mas como chega um determinado momento em que a igreja, como ela era vista naquela época, né, onde se instituiu o Papa, tudo, a igreja tinha um poder soberano e absoluto sobre a Bíblia, ela passa a incluir coisas ali que favoreçam ela, por exemplo, a indulgência, né? Então, começou a ter ali na Bíblia trechos de indulgência que não existem na Bíblia original. Que é o que? Né? Que se você pagar um dinheirinho, pagar alguma coisa, você tem seu pecado perdoado, né? Então começa a se criar isso. Existiam pessoas, por exemplo, meu parente morreu em pecado, ele morreu de um jeito feio. E eu ia lá, falava com o padre do jeito que morreu meu parente, eu não tenho acesso à Bíblia, eu ia lá e falava, padre, meu parente morreu de tal jeito e ele estava em pecado. E o padre então fala, não, mas tem um jeito de você garantir um lugarzinho dele no céu. É só você pagar 300 moedas. Aí o lugar dele no céu vai estar garantido. E era isso. Tanto que no filme que eu mandei para vocês de Wycliffe, né? Fala sobre isso. John Wycliffe, né? John Wycliffe, né? Foi o primeiro, mais importante para a reforma protestante, né? Então, dentro desse cenário onde as pessoas não podiam ler a Bíblia, onde a Bíblia era só falada em latim, ninguém entendia o latim, porque o latim não era uma língua universal, né? Então, ninguém entendia o latim, as pessoas não tinham acesso à Bíblia e estava sendo pregado sobre indulgências, estava sendo pregado sobre coisas que não existiam, sobre dinheiro, essas coisas que não existiam. Então surgiram pessoas dentro da própria igreja, tá? Então surgiram personagens dentro da própria igreja lutando contra isso. E esses personagens, eles se levantam dentro da própria igreja para falar, não, na Bíblia original não está falando de indulgência.
Na Bíblia original, não é isso que fala. Na Bíblia original fala que a gente é salvo pela graça, a gente não precisa fazer nada para ser salvo. Na Bíblia original, na verdade, ela pode ser traduzida em qualquer língua. Lá não diz que o latim é a língua oficial do cristianismo. E eles começam a questionar isso, gente. E eles dentro da própria igreja, tá? Então, é aí que surge a reforma protestante, que é o que conduz hoje para a igreja como a gente conhece, as igrejas evangélicas, neopentecostais, né? É assim que surgiram essas outras igrejas. Até então, gente, só existia uma igreja, que é a que a gente conhece hoje como a católica, tá? Então, até então, só existia essa igreja, que era a representação dos papas ali e tal, só existia essa. Então, quando começaram a surgir as outras igrejas, foi através desse movimento. Esse movimento foi muito importante para a nossa história de igreja, né? A reforma protestante. Então, a reforma protestante foi por causa disso, por causa disso que começou a ter na história, né? E surgiram personagens muito importantes, como John Wycliffe, que a gente estudou, John Hus, que a gente estudou, Tyndale, Lutero, né? Então são todos esses personagens que eu tava mandando para vocês aí, para vocês também aprenderem um pouquinho sobre história da igreja, gente, que é muito importante a gente conhecer um pouquinho de história da igreja, tá? É importante a gente ler a Bíblia, conhecer o Evangelho, porque pessoas morreram para a gente conseguir ler a Bíblia no nosso idioma, tá? Senão a gente não estaria nem com acesso mais à Bíblia, não teria nem acesso à Bíblia, porque antigamente só tinha acesso quem estava lá dentro da igreja, então a gente não ia ter acesso. Então, pessoas morreram para a gente ter acesso. Hoje, essas tantas traduções que a gente tem, né, é por causa dessas pessoas que morreram por essa luta, né? Então, é muito importante isso, tá? Da gente compreender. E esse dia, ele é comemorado, a reforma a reforma protestante, né, ela é comemorada dia 31 de outubro, né? É esse mês, 31 de outubro, né? Mas com o passar do tempo, colocaram uma outra data ali para matar essa data, né? Colocaram Halloween. Mas, na verdade, essa data é muito importante, porque foi essa luta. Foi essa luta para que nós hoje pudéssemos ler a Bíblia no nosso idioma e tivéssemos tantas traduções como a gente tem hoje, né? E a gente pudesse ler para a gente entender, sem uma pessoa dizer o que eu preciso para ser salva, mas não, eu posso ler ali eu mesma o que eu preciso para ser salva, né? Então é uma luta muito importante pra gente estudar, né? Então eu mandei para vocês, tá bom? Amém, 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 glória a Deus. Gente, então eu vou agora falar sobre Isaías 51, tá? A gente estava fazendo todo domingo escola bíblica, né? Café com Bíblia, né? A gente tá fazendo café com Bíblia todo domingo. Eu tava pensando em mudar, eu tava pensando em vez de fazer café com Bíblia no domingo, eu tava pensando da gente começar a fazer resumão. Eu tava com intuito, eu tô com vontade de voltar para Gênesis, né? Só que eu não quero voltar para Gênesis nas nossas aulas normais, que a gente tem que dar sequência aí, né? Pro que a gente já tá aprendendo. Só que eu queria voltar para Gênesis também. Então eu tava pensando no lugar do café com Bíblia, a gente começar a fazer um resumão desde Gênesis de novo, né? Mas vai ser diferente das nossas aulas, não vai ser uma aula assim igual a gente tem, versículo por versículo. Eu vou ler o capítulo inteiro e vou fazer um resumo sobre aquele capítulo. Ler o capítulo. Então, assim, num café com Bíblia, a gente faria um resumão aí provavelmente de uns 10 capítulos, né? Então, a cada café, uns 10 capítulos que a gente vai adiantando aí. E aí eu queria ver a opinião de vocês aí, tá bom? E depois vocês falam se vocês se interessam, se vocês acham legal isso. Porque eu queria voltar pra Gênesis pra gente. Porque tem gente que pegou aí no meio do caminho, né? O estudo. Então ia ser interessante a gente fazer um reforço, né? No final de semana, no domingo, pra gente rever desde Gênesis, né? A gente faz esse reforço, mas faz uma aula rapidinha, não é igual assim aprofundado como a gente tá fazendo, porque a gente já estudou, mas é só pra gente revisar e relembrar o que a gente já estudou, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora, amém? E a gente vai começar a falar sobre Isaías 51. Eu vou lembrar vocês qual é o contexto histórico aqui que surge Isaías 51, né? Em que momento da história a gente está, né? Faz tempo que a gente não tem aula, então eu vou relembrar aí vocês em que momento da história a gente está, o que está acontecendo aqui em Israel, né? E a gente vai entender por que Isaías está falando o que ele está falando no capítulo 51, tá bom? A gente vai entender a mensagem aí. Eu vou dar uma explicada aí na história, no contexto aí desse capítulo 51, tá bom? Então, amém, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, obrigada. Deus, Pai,
Oh, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa a nossa fraqueza, Senhor, porque a Tua palavra diz, o Senhor Jesus um dia disse, que o pensar já é pecado, Senhor. Nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade, nós reconhecemos, Pai, o quão fraco nós somos, Pai, nós reconhecemos, Senhor, que nós somos pecadores e precisamos de Ti, Senhor. Nós reconhecemos a nossa imundície e pedimos, Deus, que o Senhor nos lave e nos purifique, nos lave de toda a nossa imundície e nos purifique, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh, meu Deus, amém. Que o Senhor venha, Pai, a nos purificar, Senhor, para que possamos, meu Deus, nos achegar a Ti. Oh, Deus, porque a Tua palavra diz, sem santidade ninguém verá a Ti, Deus. E é como Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal é que eu acabo praticando, Deus. E assim somos nós, Deus. Em nós não há bem nenhum, meu Deus, todo bem que há vem de Ti. Então nos transforma, Deus. Vem e nos preencha com Teu Santo Espírito e nos ensina a Tua santidade. Deus nos ensina a sermos melhores, Deus, porque nós estamos muito longe daquilo que o Senhor, meu Deus, nos chamou para ser. Nos perdoa, Pai, por isso. Por todas as vezes que nós o desonramos, nos perdoa. Por todas as vezes que nós o decepcionamos, por todas as vezes que nós o entristecemos, nos perdoa, Deus. Nós queremos, Deus, Pai, nós queremos ser agradáveis ao Teu paladar. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque somente o Senhor pode nos ajudar. Nos transforma, transforma nosso coração, transforma nossa mente, Deus. Deus, guia os nossos passos, meu Deus, rumo aos Teus caminhos, endireita as nossas veredas, Deus. Senhor, que a Sua luz ilumine o nosso caminho. Que o Senhor fale, meu Deus, claramente aos nossos ouvidos qual caminho devemos seguir. Porque se nós tivermos conhecimento, Pai, dos Teus desígnios, se nós tivermos conhecimento, Pai, da Tua lei, se nós ouvirmos claramente a Tua voz, nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, porque nós teremos prazer em obedecer-te, Deus. Tudo que nós mais queremos é contemplar a Tua face, meu Deus. Senhor, nós queremos morar na Tua glória. Então nos ajuda, Senhor, nessa caminhada para que então cheguemos, Pai, ao fim desejado, que é a Tua glória, o Teu reino e a Tua salvação. Deus, nos ensina a Tua palavra, Senhor. Nos conceda sabedoria para compreendê-la, Pai. Porque a Tua palavra diz que todo aquele que orar a Ti pedindo sabedoria, ela lhe será dada. Então, Deus, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para compreender a Tua voz, compreender a Tua palavra, entender o Teu evangelho, Pai. Nos dê sabedoria para compreender, meu Deus, essa mensagem tão graciosa. Nos dê sabedoria, meu Deus, para compreender tudo o que Cristo um dia disse e que está anotado, meu Deus, neste livro tão precioso. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria para praticar, Pai, a Tua palavra. Nos dê sabedoria para ensinar a Tua palavra, Deus. Nos dê sabedoria para aprendê-la, Pai. Amém, Deus. Senhor, nos dê um novo coração, Pai. Um coração segundo o Teu. Nos ensina a Tua compaixão, o Teu perdão, o Teu amor, a Tua misericórdia. Espírito Santo, vem. Vem e nos encha com o Teu fruto. Coloca sobre cada um de nós, cada aspecto maravilhoso de Deus. E que venhamos a experimentá-lo dentro de nós. E ver o quão bom e maravilhoso é a Tua presença, Senhor. Senhor Jesus, obrigada por todo o sacrifício que fizeste por cada um de nós. Nós nada valíamos. O Senhor pagou um preço muito alto naquela cruz por cada um de nós. Porque o Teu amor é infinito e maravilhoso. Obrigada por nos fazer sentir tal amor e compreender aquela palavra que um dia Deus disse. Ainda que aquele que nós mais amamos nessa terra se esqueça de nós, Deus jamais se esquecerá. Porque Deus um dia prometeu isso. Ele não se esquece. E um dia Ele voltará. Senhor, obrigada. Obrigada por estar à direita do Pai, intercedendo por nós. E obrigada por, no momento certo, retornar e tomar o Teu reino e reinar. Senhor, amém. Nós ansiamos por esse dia.
onde desfrutaremos do teu reino, Deus. Amém, amém, amém. Espírito Santo, nos lava, nos ensina a sermos Cristo nessa terra. Espírito Santo, o Senhor é quem testifica o nosso respeito sobre a nossa salvação. Então, Espírito Santo, nos ensina sobre ela, nos ensina sobre Cristo, nos guie e nos conduza com mansidão, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor estique a sua paciência para conosco, porque nós precisamos dela, Pai. Nós somos cabeça dura, Pai. Estica a tua paciência, Senhor, para conosco e nos guie pelas tuas águas tranquilas. Fale conosco com mansidão. Que venhamos a experimentar da tua benignidade todos os dias das nossas vidas. Torna o nosso fardo leve, Deus. Muda a nossa história. Muda o nosso cântico de tristeza por alegria, Deus. Ó Senhor, porque o Senhor é o Deus de todo mundo. O Senhor é o dono de toda a terra. Tudo está sob seu governo, inclusive as nossas vidas. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor e é o único que queremos servir. Por isso nós renunciamos neste momento a qualquer aliança que um dia fizemos com Satanás e com o reino dele. Nós não queremos ter parte com ele, mas nós queremos sentar à mesa contigo, Deus, somente. Desfrutar somente da tua mesa, de nenhum outro. Nós queremos estar contigo no teu banquete, Senhor Jesus. Amém. Nós escolhemos a ti, Deus. E não importa se isso venha nos trazer aflições, não importa se isso venha nos trazer choro neste mundo, porque a nossa herança não está aqui neste mundo. A nossa herança está no porvir. O nosso galardão virá na ressurreição. E nós cremos nisso, Deus. Por isso nós temos prazer no teu nome. Nós temos prazer em te servir. Ainda que tudo pareça mal, ainda que tudo pareça errado, ainda que tudo pareça injusto, ainda que venhamos a chorar mais do que sorrir, ainda que venhamos a sofrer mais do que termos alegrias, ainda que a nossa vida seja tão difícil, assim como nós temos o testemunho de Lázaro, ainda que venhamos a só sofrer nessa terra, nós confiamos na tua palavra, que diz que toda lágrima derramada é vista pelo Senhor e é anotada, porque um dia nós receberemos nossa recompensa, nós receberemos nosso galardão, nós seremos recompensados de todas as nossas dores e já não haverá mais dor, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais medo, já não haverá mais morte. E a tua palavra diz que nesse dia estaremos tão felizes que já não mais lembraremos das nossas dores. Nós ansiamos por esse dia, Deus, e é nele que esperamos. É em ti que esperamos, Deus, porque o Senhor um dia prometeu isso. E nós sabemos que aquele que espera em ti jamais é frustrado, porque o Senhor é o Deus que cumpre o que diz. A tua palavra jamais volta vazia. Glória a ti por isso, Deus, amém. Oh Deus, santifica a nossa casa, porque a tua palavra diz que um justo santifica o seu lar. E nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo. Então abençoa a nossa família, Deus. Coloca a tua mão sobre os nossos. Nos proteja de todo o mal, de todo o ataque do maligno. Coloque em nós, meu Deus, a sua cerca, assim como o Senhor colocou em Jó, para que o mal não nos alcance. Que a sua misericórdia, a sua graça e a sua benignidade sejam lançadas de uma forma extraordinária sobre cada um de nós. Amém, Deus. Oh Deus, que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que a tua vontade seja sempre feita, Deus,
assim como já é feita nos céus. Que ela se cumpra nessa terra em nossas vidas, porque nós temos prazer nela. Que os seus planos se cumpram, porque os seus planos não podem ser frustrados. Glória a ti por isso, Deus. Amém. Senhor, a tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem, até o mal. E é nisso que nós cremos, Deus. Que tudo que nós estamos vivendo, ainda que não compreendamos, ainda que não queiramos, ainda que nos faça sofrer, vai cooperar para o nosso bem, assim como foi com Jesus. Porque ele disse naquele momento: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E a tua vontade foi feita sobre ele, Deus, e ele sofreu. Ele sofreu muito, Deus, mas tudo cooperou para o bem dele, que hoje está à tua direita. E glória a ti por isso. Senhor Jesus, obrigada. Amém. Oh Deus, o Senhor é aquele que sonda os corações e conhece os segredos mais ocultos da nossa alma. Nada fica escondido de ti. Então, Deus, em nome de Jesus, nos sonda e nos conceda os desejos da nossa alma, Deus. Nos conceda aquilo por que há tanto tempo estamos ansiando. Porque a tua palavra diz, o Senhor um dia disse que tem prazer em dar o que o seu filho pede. O Senhor um dia disse que não brinca com as nossas orações. O Senhor um dia disse que jamais daria pedra a um filho que lhe pede pão. Então, Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que nada merecemos. Mas, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, oh, que a tua benignidade seja para conosco e o Senhor nos conceda os desejos das nossas almas, nos trocando o cântico de tristeza por alegria, mudando as nossas vestes de luto para a festa e glorificando o teu nome através do nosso testemunho das nossas vidas. Amém. Exaltado seja o seu nome, Deus, para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus, amém. Amém. Então, gente, vamos lembrar o que está acontecendo em Isaías 51? A gente lembra, a gente está aqui um pouquinho mais de 700 anos antes de Cristo, né? A gente está 700 e poucos anos antes de Cristo aí. A gente está no reinado de Ezequias, né? Então, a gente lembra que durante o reinado de Ezequias, o que aconteceu? O rei Senaqueribe, o rei ali da Síria, né? Do Império Assíria, o império que era a potência nessa época era o Império da Síria. Então o rei Senaqueribe foi e invadiu as terras de Judá, a gente lembra. Ele conquistou 46 cidades fortificadas de Judá e mais algumas vilas, aldeias ali aleatórias, né? Então ele estava indo rumo a Jerusalém e ele ia conquistar Jerusalém. Então a gente lembra que Deus foi e salvou Jerusalém da mão de Senaqueribe, fez um grande milagre ali, cento e poucos mil, acho que 180 mil, se eu não me engano, soldados assírios foram mortos pelas mãos de Deus. Jerusalém não levantou uma arma e eles foram mortos ali. E então Senaqueribe desistiu e voltou para Nínive, voltou ali para a Síria e desistiu dessa empreitada. E então nesse mesmo período a gente lembra que Ezequias havia ficado doente, era uma doença para a morte de Ezequias. Isaías havia ido até o palácio a mando de Deus para avisar Ezequias que Ezequias ia morrer com essa doença. E era para ele preparar o herdeiro dele ali para tomar o reino. Então a gente lembra que neste momento Ezequias se humilhou para Deus ali, né? E começou a orar, implorar ali para Deus para que ele não morresse. E Deus se atentou à oração de Ezequias, mandou Isaías voltar. Isaías estava ali já no pátio do palácio, para sair do palácio. Deus manda ele voltar e falar para Ezequias que havia ouvido a oração dele e que havia se compadecido dele e que daria para ele mais 15 anos de vida. Então, dentro desse cenário, né, a gente lembra
que Ezequias, em vez dele ficar muito grato a Deus, agradecido a Deus, né, e honrar a Deus, ele começou a se sentir, né, dentro desse contexto a gente lembra que Ezequias, ele começou a ficar muito famoso, né, as nações ao redor ali, as nações vizinhas ali, né, elas começaram a ouvir essa notícia. Caramba, mas Senaqueribe voltou para Nínive, não invadiu Jerusalém, ele desistiu de Jerusalém, né? Ele não quis conquistar Jerusalém, porque o Deus de Jerusalém salvou Jerusalém. Como assim, né? E os povos vizinhos ali, os povos das outras nações, queriam ir lá conhecer Jerusalém. Falaram, que cidade é essa que conseguiu resistir ao Império da Síria? Ninguém resiste ao Império da Síria. Como foi que Jerusalém resistiu, né? E que rei é esse? Uau, que rei é esse que ele ia morrer e era uma doença que todo mundo que pega essa doença morre e ele tá vivo, tá super forte aí, quero conhecer esse rei, quero conhecer essa cidade, né? Então as pessoas começaram a ir visitar Jerusalém, a gente lembra, né? Então vieram reis visitar Jerusalém. Então era no mesmo nível ali de Salomão, que o povo ia lá para ouvir as histórias de Salomão, ouvir a sabedoria de Salomão, e Salomão foi se tornando muito rico, porque nessa época, gente, as pessoas não iam visitar de mão vazia, isso era muito feio. Então quando você ia na casa de alguém fazer uma visita, você sempre levava alguma coisa, isso era de praxe. E quanto mais um rei. Se você vai visitar um rei, aí que você leva um presente digno de um rei, tá? Então, dentro desse contexto, imagina, começou-se a visitar muito Ezequias. Então, levavam para Ezequias presentes dignos de rei. E ele começou a enriquecer, tá? Então, diz que dentro desse contexto, a fama de Ezequias e a fama de Jerusalém começou a crescer extraordinariamente e ele começou a enriquecer. Ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, Deus começou a ficar em dúvida ali, né? Não em dúvida, né? Mas Deus começou a questionar o coração de Ezequias. E Deus quis testar Ezequias. Deus quis testar o coração de Ezequias, diz a Bíblia, né? Aí diz que em um determinado tempo vieram mensageiros da Babilônia, tá? Eu até expliquei sobre isso na época, né? Que a Babilônia ainda era do Império da Síria nessa época. Mas vieram mensageiros da Babilônia ali para saber, na verdade eu expliquei sobre isso, né? Esses mensageiros que vieram da Babilônia eram mensageiros de um rei deposto da Babilônia. E ele queria se insurgir contra a Síria, ele queria fazer uma guerra contra a Síria e retomar a Babilônia, tá? Então era dentro desse contexto. Vieram os babilônios falar com o Ezequias no intuito de fazer uma aliança com Ezequias e retomar a Babilônia. Era isso que a Babilônia queria, né? Esse era um caldeu, a gente lembra, né? Mesodak Baladan, se não me engano, era um rei caldeu. E ele queria o quê? Ele queria aliança com Ezequias. Ele falou, caramba, esse é o primeiro rei que eu soube que ficou vivo, que conseguiu resistir à Síria e fez o rei da Síria correr, picar mula e voltar para Nínive. Então, se eu fizer aliança com ele, eu retomo a Babilônia para mim. E era esse o intuito desses mensageiros, de fazer aliança com Ezequias, para que juntos eles vencessem a Assíria e ele retomasse a Babilônia. E Ezequias, então, quando viu os mensageiros, né, os mensageiros vieram querendo saber como que um reino tão pequeno conseguiu vencer a Síria. Um reino tão pequenininho, né, só do Deus deles que eles venceram a Síria. Começou a se esforçar ali em mostrar o poder de Judá. Ele começou a mostrar o poder de Jerusalém. Então ele começou a mostrar que Jerusalém era uma cidade rica. Ele começou a mostrar que Jerusalém tinha condições de fazer armas, né? Qual foi o intuito de Ezequias? De mostrar para a Babilônia a paz, pastor, amém. O intuito de Ezequias foi de mostrar para a Babilônia que eles tinham um poder ali que era muito importante para uma aliança. É isso que Ezequias queria fazer. Em vez de Ezequias falar, olha, a minha maior arma para a nossa aliança é o Deus que eu sirvo. Em vez de Ezequias falar isso, Ezequias falou, não, eu tenho uma arma super boa para a nossa aliança, que é as minhas riquezas. Então eu tenho dinheiro aqui, ó, para comprar arma, tenho dinheiro aqui para comprar soldados, se você quiser, eu tenho dinheiro aqui. É esse o intuito de Ezequias, né? Então Ezequias queria muito fazer aquela aliança com a Babilônia. E ele quis então mostrar para a Babilônia que ele tinha poder, que aquela aliança ia ser favorável para a Babilônia. Ele quis mostrar, não, eu também tenho poder. Não é só a Babilônia que tem. Olha aqui quanta coisa eu tenho, né? E isso não agradou a Deus. Então ele não passou do teste que Deus havia feito para ele. A gente lembra, né? Que quando Deus falou, eu vou testar o coração de Ezequias, Deus falou, eu vou me ausentar dele.
e testar o coração dele, né? Então Deus se retira de Ezequias para que Ezequias manifeste o livre-arbítrio dele. Eu ainda expliquei para vocês. É no sentido de Deus não vir no ouvido de Ezequias e falar, fala de mim, né? Não, Deus queria ver o que estava no coração de Ezequias e Ezequias não falou de Deus. Então, diante disso, a gente lembra que Isaías vem falar com Ezequias e fala, Ezequias, por causa do seu pecado, por causa do que você fez, agora tudo que você mostrou para a Babilônia vai ser levado. E vocês agora vão ser cativos, vão ser levados também e vão ser servos lá da Babilônia. Mas isso não vai acontecer na sua época, vai acontecer com a sua descendência, Ezequias, né? Então a gente lembra que ao ouvir isso, Ezequias falou, tá bom, não é no meu tempo mesmo, vai ser no meu tempo, no tempo dos meus filhos, meus netos, tá bom, não sou eu que vou viver isso. E isso, né, bate com o que a Bíblia diz que ele havia endurecido o coração dele, tá? Mais pra frente a gente vai ver, né, no livro de Crônicas diz que ele se arrependeu, né, e se converteu de novo a Deus. Mas isso é no final da vida dele, ele ainda fica um tempo ali duro, tá? Então, dentro desse contexto, desse homem duro, e já vendo essa profecia sobre a Babilônia que viria, né, Ezequias não deu muita bola para essa profecia, porque parecia algo que não seria realizado. Porque, gente, a Babilônia, nessa época, ela era um império, né, que foi conquistado pela Síria. Era um rei assírio que estava dominando a Babilônia. Então, parecia algo que não era para dar importância, tá? Mas essa profecia se cumpre, né? Essa profecia se cumpre um tempo depois ali, né? Eu não lembro quanto tempo depois, mas se cumpre aí um tempo, mas acho que uns 100 anos, 100 e poucos anos depois aí, essa profecia se cumpre, tá bom? Então, dentro desse contexto, eis que começa no capítulo 40, Isaías a falar sobre a Babilônia, tá? Então, a partir do capítulo 40, Isaías já não fala mais com o povo da época de Ezequias. A partir do capítulo 40, Isaías não fala mais com o pessoal que está vivendo durante o reinado de Ezequias. Isaías fala com o povo que vai estar na Babilônia. Então, a partir do capítulo 40, Isaías começa a mandar uma mensagem para aquele povo do Daniel, tá? Então, a partir do capítulo 40, quem é que vai ler a partir do capítulo 40? A mensagem é para quem? Para o Daniel e para o povo da época dele, tá bom? Então, não é para o povo da época de Ezequias. Então, Deus começa a falar com esse povo. Deus começa a falar realmente que eles vão para a Babilônia e que eles vão ficar um tempo lá na Babilônia, mas que Deus os resgatará da Babilônia, tá? Então, ele começa a falar com o povo de Daniel. Eu vou resgatar vocês da Babilônia, isso vai acontecer sim, e para vocês saberem que eu sou Deus, eu vou até falar o nome de quem vai resgatar vocês, que eu levantei para resgatar vocês. O nome dele é Ciro. E ele vai ser o rei dos persas. Deus começa a falar tudo. E é o que acontece realmente, né? O Ciro, o rei dos persas, é que vai lá e conquista a Babilônia da mão ali de Belsazar, né? Então, Deus começa a falar isso 100 e poucos, quase 200 anos antes, se bobear. Deus começa a falar isso nesses capítulos 40 em diante do livro de Isaías, tá? E ele provando que é Deus, né? A gente lembra que Deus começa nessa saga de falar, eu sou Deus e eu tô provando que eu sou Deus de acordo com as profecias que eu já falei, já se cumpriram, mas agora eu vou falar sobre coisas novas que se cumprirão. Então Deus começa a falar sobre profecias novas que ele nunca havia dito antes, que é sobre esse resgate de Judá sobre a Babilônia ali, né? Com relação a Ciro. E Deus começa a falar, tá bom, não é o suficiente o que eu já falei para vocês entenderem que eu sou Deus, que eu falo sobre coisas distantes e que eu sou Deus porque elas vão acontecer, vou falar então sobre Jesus. Então a gente lembra que ele começa a falar sobre coisas mais distantes ainda, né? A gente lembra que a gente está aqui uns 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então ele começa a falar sobre Jesus, né? Dando detalhes ali sobre Jesus, tudo pra gente, tá? Então é nesse sentido que Deus vem vindo do capítulo 40 em diante, né? Do capítulo 40 em diante, Deus entra num julgamento ali, onde ele começa a provar que ele é Deus e ele chama para o julgamento os deuses pagãos. Então ele vai falar, os argumentos que eu tenho que eu sou Deus é esse, esse e esse. Quais são os seus argumentos? E pergunta para os deuses pagãos. Então a gente lembra que Deus fica até irônico, né? Deus fala, eu nada ouço. Eu nada ouço, porque na verdade vocês não falam nada, vocês nem ouvem, vocês não são nada, né? E Deus começa a falar assim. Então Deus fala, os seus deuses nada falam, não se defendem, não provam que são deuses, então vocês que os adoram venham defender eles. Aí então a gente lembra que começa nessa saga.
onde Deus chama os pagãos para defenderem os deuses deles. E Deus também ataca e prova que eles não têm defesa, não tem como defender os falsos deuses dele, né? E Deus continua provando que ele é Deus, tá? Aí dentro desse contexto da história, né, a gente lembra que Isaías está falando com o povo do cativeiro, o povo de Daniel. Dentro desse contexto, né, Deus fala, olha, eu sei que vocês estão vivendo um momento muito difícil do cativeiro lá na Babilônia, eu sei que vocês estão vivendo um momento muito difícil e vocês acham que eu esqueci vocês. Mas a verdade é que, ainda que o pai e a mãe de vocês se esquecessem de vocês, eu jamais me esqueceria. Então Deus começa a falar nesse sentido, né? Eu não me esqueci de vocês e eu vou resgatar vocês da Babilônia. Ciro tá chegando e eu vou fazer algo novo, algo extraordinário. E eu vou libertar vocês de dentro da Babilônia. Eu não vou fazer igual eu fiz lá no Egito. Eu não vou abrir o mar vermelho e matar o exército ali no meio do mar. Não, eu vou fazer algo diferente, algo novo aí dentro da Babilônia. E Deus começa a falar isso, tá? Por meio do livro de Isaías. Então agora no capítulo 51, vem vindo dentro desse contexto, onde o povo havia falado, Deus nos esqueceu. A gente está aqui na Babilônia, a gente está sendo escravizado, a gente está sofrendo, e Deus está permitindo que tudo isso aconteça com a gente, porque ele se esqueceu da gente. Deus não quer mais papo com a gente, não. Então, continua dentro desse contexto, vem no capítulo 51, mais uma vez, Deus falando, né? E além disso, né, parece que eles começam um questionamento assim, né? Ou Deus se esqueceu de nós, ou Deus não é tão forte assim. Talvez o nosso Deus fosse mais forte do que os deuses do Egito, mas não seja mais forte do que os deuses da Babilônia. Porque na Babilônia tinha muitos deuses também, né? Como no Egito, muitos mesmo. Mais de 3.000, aí um monte. E eles falam, talvez não sejam tão fortes como os deuses da Babilônia. Nosso Deus não seja tão forte como os deuses da Babilônia. Ou talvez, sei lá, passou tanto tempo que agora ele já não tem mais o poder que tinha antes, né? Antes ele estava no auge da idade dele, né? Ele era jovem, agora o nosso Deus já é idoso, então ele não deve ter mais tanta força, tá? Então, dentro desse questionamento, desse contexto, ou Deus nos esqueceu, ou Deus agora tá fraco, ou Deus não é tão forte quanto os deuses da Babilônia. É que Deus fala no capítulo 51. Então, Deus diz assim no versículo 1: ouve-me, vós, que estáis à procura da justiça, vós, que buscai a Deus. Olhai para a rocha da qual fostes talhados, para a cova de que fostes extraídos. Então, ouçam-me, né? Vocês que estão esperando tanto por justiça. Vocês clamam tanto por justiça? Então me escutem. Vocês querem tanto que a justiça venha? Vocês dizem que me buscam tanto? Então escutem o que eu vou dizer. Se lembrem. Se lembrem de onde vocês vieram. É isso que ele está falando. Se lembrem de onde vocês vieram. Se lembram de onde vocês vieram. Aí no versículo 2 Deus fala, vocês vieram de Abraão e de Sara. Vocês lembram disso? Sara foi a mulher que deu a luz a vocês. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram que ela era estéril? Vocês se lembram que ela era uma idosa? Mas eu abençoei esses dois e multipliquei eles. Você vê que Deus começa a falar, vocês estão falando que eu não tenho poder? Vocês se esqueceram quem eu sou? Né? Deus já chega desse jeito, né? Vocês estão falando que eu não tenho mais poder? Vocês se esqueceram que vocês vieram de Sara, estéril, e os dois ali já na idade, velhinhos já? Então aqui no versículo 3 diz, porque o Senhor consolará Sião, consolará todas as suas ruínas. Ele transformará o seu deserto em um Éden e as suas estepes em um jardim de Deus. Nela se encontrarão gozo e alegria, cântico de ações de graças e som de música. Gente, isso parecia algo impossível para o povo de Daniel. O que acontece? Judá, ele já vai virar vassalo, ele já é vassalo ali, ele já é um rei que se submete à Babilônia. Só que vai ter um rei judeu ali que ele vai se rebelar contra a Babilônia. Então, quando ele se rebela contra a Babilônia,
Quando Nabucodonosor vem, ele já tributava ali, né? Ele já recebia tributos. O rei que ele tinha colocado ali em Judá já era um rei que estava submetido à Babilônia. Só que ele decide se rebelar, o rei que estava ali. É nesse contexto que Jeremias fala, não se rebele, se entregue. Deus está querendo que vocês se entreguem, Deus não quer que vocês se rebelem. E então eles não aceitam a pregação de Jeremias. Eles falam, não, Jeremias está doido. Jeremias está falando que Deus está falando que é pra gente se submeter a Nabucodonosor, né? É nesse contexto, tá? Então, dentro desse contexto, eles se rebelam. Então, quando Nabucodonosor entra, ele entra com sangue nos olhos, ele entra doido. E ele destrói tudo. Ele destrói, gente, ele põe tudo pedra abaixo. Quebra tudo. O templo quebra tudo. Fica tudo ruína. Então imagina dentro desse cenário que a gente conhece, que é para esse povo que Isaías está falando, Deus vai e diz que Deus vai fazer com que essa terra vire um Éden, vire um jardim do Éden. Lá era só ruína. Nabucodonosor tacou fogo e destruiu tudo. Estava horrível Jerusalém. Estava inabitável, né? E dentro desse contexto, Deus fala, olha, escutem o que eu estou dizendo. Vocês que esperam tanto por justiça. Vocês que estão clamando tanto a mim aí da Babilônia para ser libertos. Se lembrem de onde vocês vieram. Vocês vieram de Sara e de Abraão. A Sara era estéril. Eu fiz os dois terem Isaac ali no auge da velhice. Eles estavam bem idosos. Agora escutem, porque eu vou consolar vocês, Deus diz. Eu vou consolar todas as ruínas de vocês. Entenderam? Então, Deus vai consolar as ruínas que foram quebradas lá e também está falando deles, né? Então, como se Deus viesse fazer o tratamento no machucado deles, né? Deus viesse curar eles, tá? Nesse sentido, eu vou curar as feridas de vocês. Deus vai transformar o que é deserto em um Éden. Deus vai transformar lá aquele lugar onde hoje é deserto, ninguém mais habita lá, que é só ruína, vai ser bom de novo. Vocês vão morar lá de novo. Vai ser habitável de novo. Me escutem. Gente, isso parece algo impossível. Realmente, vai ser algo impossível, né? E ali, a Babilônia era uma potência da época, gente. A Babilônia era uma potência, eu já expliquei isso, né? Era muito difícil da Babilônia ser conquistada, que ela era rodeada por rios. Era muito difícil. Então era um cenário ali que exigia realmente fé, né? Exigia fé extraordinária, né? E é o que a Bíblia diz, fé é a certeza daquilo que os nossos olhos não veem, né? Então era algo extraordinário aqui. E aqui então dizia, as suas estepes se transformarão em um jardim de Deus, né? E aquilo que antes era deserto vai voltar a ser um jardim de Deus. Deus está falando, gente, me escutem, eu vou reconstruir Jerusalém. Vocês vão voltar para lá, vai ficar tudo bem. Nela se encontrarão gozo e alegria, e vocês voltarão a ser felizes lá. Quando a gente for estudar sobre o cativeiro, é muito triste. Quando eles estão indo ali para a Babilônia, né? O povo que está levando eles, o povo fala, canta aí pra gente, falando pro povo de Judá, né? Eles cantavam muito, né? Eles falam, não, como que a gente vai cantar? A gente não tá feliz para cantar. A gente não quer cantar. A gente vai cantar o quê? Se a gente está triste, né? Não tem mais alegria em cantar nossos salmos. E eles falam isso, né? Aquela tristeza de que eles não têm mais motivos para cantar. E aqui Deus está falando, não, entendam, vocês vão ainda ter prazer e alegria. Eu vou devolver para vocês a prazer e alegria. Vocês vão ter ainda canções de agradecimento. E vocês ainda vão voltar a ouvir a música. Entendeu? Que legal, né? E Deus diz isso para aquele povo lá de Daniel. Aí então no versículo 4, Deus diz, me deem ouvidos, meu povo, porque é de mim que virá a lei. E o meu direito eu estabelecerei para a luz dos povos. Perto está a minha justiça. Perto está a minha justiça. Lá vem a minha salvação. O meu braço vai julgar os povos. E as ilhas me aguardarão, né? Então aqui Deus fala, né? Me deem ouvidos. Ô povo meu, me escuta. Porque de mim vai sair a lei.
Gente, aqui ele não está falando a lei mosaica, já havia saído a lei de Deus, né? A lei de Deus já havia saído lá, as tábuas ali, né? No Monte Sinai. Não é isso que Deus está falando. A paz do Senhor Jesus, minha tia tá assistindo no Facebook. Amém, tia, te amo, viu? Beijo, te amo, amém. Gente, então aqui, né, não é a lei mosaica que Deus está falando, porque Deus já deu a lei mosaica. Mas Deus está falando sobre uma nova lei, uma lei salvadora. É uma lei diferente da lei que ele havia dado. Ele está falando que dele vai sair. Gente, o que é lei? Lei é um negócio que você põe e acontece, você está impondo. Né? Se não acontecer, é problema. Então tem que fazer porque aquilo é obrigatório. Né? E é isso que Deus está falando, de mim vai sair a lei. E eu estou dizendo, de mim vai sair a salvação. Vai vir a salvação, e eu estou falando. Aqui ele está falando sobre Jesus. É no sentido de ele estar falando, de mim vai sair a revelação salvadora. Esperem em mim, porque a revelação da salvação vem de mim. É isso que ele está falando, sobre a revelação. Porque eles esperam o que, esse povo? A salvação. Né? Eles estão lá na Babilônia, eles estão ansiosos pelo quê? Né? Pela revelação da salvação. É nesse sentido que Deus está falando. Me ouçam, porque é de mim que vai sair a revelação da salvação. Então diz, e o meu direito eu vou estabelecer como luz para os povos. Eu vou ditar o meu direito. E ele vai ser como luz. Todos os povos vão se guiar por ele, pelo meu direito. Vão ser conduzidos pelo meu direito. Né? E aqui diz, porque a minha justiça está muito perto. E a minha salvação está vindo. E o meu braço é que vai julgar os povos. Uau! Eu mesmo vou julgar os povos, né? O meu braço, no sentido de a minha força, né? Como se fosse meu braço direito, né? A minha força, aquele que está comigo, né? O meu poder vai julgar os povos. E aqui ele fala, no versículo 4, é exatamente sobre Jesus, né? Então aqui ele diz algo extraordinário no finalzinho, que aponta para os gentios. E os gentios estão me esperando. É isso que ele está falando. As ilhas me aguardarão. Né? A gente lembra que quando fala em ilhas, são gentios. E aqui Deus está dizendo, e os gentios estão me esperando. Eles vão ser salvos também. É isso que está falando. Aí no versículo 5 diz, breve chegará a minha justiça. Em breve surgirá a minha salvação. O meu braço é que vai executar o julgamento sobre todos os povos. Em mim, os gentios esperarão. Na proteção dos meus braços, da minha força, é que eles vão colocar a confiança deles. Está falando sobre a conversão dos gentios. Está falando que logo, logo, Deus vai mandar a justiça dele. Mas aqui ele não estava falando sobre o povo voltar para Jerusalém. Não, porque não é essa a justiça de Deus. Porque depois esse povo também vai ser pego ali pelo Império Romano. Ele não resiste muito tempo, né? Depois vem o Império Grego, tudo. Não é nesse sentido. Mas a justiça de Deus vem realmente em Cristo, né? E aí você está falando, minha justiça está chegando. A minha salvação está vindo. E o meu braço, eu próprio, é que vou julgar os povos. E os gentios vão esperar em mim. Eles ainda vão esperar em mim. E eles vão colocar em mim a confiança deles. Isso parecia impossível, gente. Nem o próprio povo judeu confiava em Deus, né? Nem o próprio povo judeu estava confiando no Deus deles, né? Nem o próprio povo judeu estava seguindo. Quem dirá os gentios? Quem dirá os pagãos? Isso parecia impossível. Nem o povo judeu não está cumprindo direito, né? Imagina, os pagãos vão. E aqui Deus está falando sobre isso. Que os pagãos ainda vão pôr toda a confiança deles nesse Deus e esperar nele. Então aqui no versículo 6 diz, ergam os olhos de vocês para o céu. Olhem aqui embaixo na terra, porque os céus que vocês estão vendo vão sumir como fumaça. E a terra que vocês estão vendo, ela vai se desgastar como uma roupa que se desgasta com a traça. E os habitantes que moram nessa terra,
Eles vão morrer como moscas, como mosquitos. Tudo isso passa. Essa terra passará, os céus passarão, vocês passarão. Vocês vão morrer nessa terra. A primeira morte. Vocês vão morrer nessa terra. Mas a minha salvação será eterna. E a minha justiça não terá fim. Mas a minha salvação não acaba. E a minha justiça não tem fim. Uau! Né? Então, essa terra passa, mas a justiça de Deus vai ser feita na próxima terra em que a gente vai, né? E aqui a salvação vai ser eterna. Na próxima terra que a gente for, né, que Deus já preparou, Jesus já preparou pra gente a próxima terra, nela a gente não vai ter um medo de perder a nossa salvação, porque a salvação é eterna. Então, a salvação é eterna. A justiça não vai ter fim. A gente não vai ter mais esse problema de injustiça. Então, no versículo 7, Deus diz: me ouçam, vocês que dizem conhecer a justiça. Me ouçam vocês que dizem ter a minha lei no coração de vocês. Não tenham medo de homens. Não fiquem apavorados com os insultos deles. Porque eu digo para vocês, assim como uma traça come um vestido, assim como as larvas comem a lã, eu digo para vocês, eles vão ser destruídos. Assim eles vão acabar. Esses homens que vocês estão com medo. Mas a minha justiça, essa vai durar para sempre. A minha salvação vai durar de geração em geração. Acorda! No versículo 9 ele diz, né? Acorda, acorda! Acorda, povo! Mune-te de força, ó braço de Deus. Ô povo, se fortaleça! Caramba, vocês estão aí, não! Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Não, gente, desculpa, eu tô lendo errado. Aqui no versículo 9, não é Deus falando com o povo, mas é o povo clamando para Deus, tá? Então, Deus falou até o versículo 8, agora no versículo 9, quem tá falando é o povo. É como se fosse um diálogo, né? Entre Deus e o povo lá do cativeiro, né? O povo lá de Daniel. Agora no versículo 9, quem fala é o povo, não é mais Deus. No versículo 9, o povo tá falando. O povo tá falando, acorda, 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 Deus. Então, vem com a tua força. Então vem com o teu braço forte. Faz como o Senhor fez nos tempos antigos. Faz mais uma vez. Por acaso não foi o Senhor que destruiu o monstro Raabe? Não foi o Senhor que destruiu o dragão do mar? A gente lembra, né, que isso era uma crença mitológica, né? Tanto grega como no Egito, né? Era uma crença mitológica que existia, a gente viu isso até no livro de Jó, né? Era Leviatã no livro de Jó. Mas tem esses dois nomes, tanto Leviatã como o monstro Raabe, né? Eram monstros marítimos, né? Monstros do mar. Eles entendiam que esses monstros dominavam o mar. Né? Então, eles entendiam que eram a personificação do mal, era o maior mal que existia, que dominava, era esse monstro que ninguém podia alcançar, mas que ele se escondia dentro do mar e ele dominava o mar. Aí aqui eles estão falando o quê? O Senhor dominou o mar. Quando Deus fez o mar se abrir e o povo passar, lembra? É isso que eles estão falando. Faz como o Senhor já fez uma vez. Porque o Senhor já fez o mar vermelho se abrir. E fez a gente passar por ele quando a gente fugia do Egito. O Senhor mostrou que é mais forte do que Raabe, do que o monstro do mar. Então aqui no versículo 10 o povo diz, não é o Senhor aquele que secou o mar? Não foi o Senhor que abriu o mar, fez o mar ficar sequinho, o povo andar com o pé enxuto? Não foi o Senhor, né, aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o Senhor fez abrir? Engraçado, né? Existem o povo, né? A ciência quer questionar a Bíblia, né? Porque assim, hoje há muita prova arqueológica, né, sobre a Bíblia, né? Eu tava até assistindo esses dias aí, tem, nossa, muito achado arqueológico aí sobre a Bíblia. Acharam até um achado arqueológico aí na Filístia, né?
que parece Sansão, parece que é a história de Sansão aí, porque acharam um homem lutando com um leão, era numa tábua, um desenho, né, lá na Filístia, e era na cidade lá onde ele realmente estava, o Sansão. Então tem muitos achados arqueológicos, assim, né, que, assim, não próprio, você vai procurar próprio ali da religião de Judá, mas nas outras nações se encontra, igual eu falei para vocês do prisma lá de Senaqueribe, né? O prisma de Senaqueribe é um documento assírio, arqueológico, que confirma a passagem da Bíblia, né? Então você acha muitos documentos arqueológicos, né, de outras nações que confirmam, né? Tanto que, igual, por exemplo, se você estuda ali na história da Babilônia, uma história bem antiga da Babilônia, se eu não me engano, é um rei imperador ali, Gilgamesh, né? Ele tem uma história que fala sobre o dilúvio também, né? Fala sobre Adão e Eva, sabe? Mas é outros nomes que são usados, né? Mas parece muito com o da Bíblia, né? Então, se você vai estudando outras nações, você vê que vai batendo pra caramba com as histórias da Bíblia, né? Então, as pessoas querem questionar isso. Aí, eu tava vendo um documentário de um homem falando, não, pelo que a gente tá vendo aqui, era um riozinho pequeno, eles não atravessaram um mar grande não, era um riozinho pequeno, era uma baixa temporada, então o riozinho tava bem, dava para passar com água no joelho, eles falaram assim, mas a Bíblia não diz que eles passaram com água no joelho, a Bíblia diz que eles passaram com pés enxutos, ou seja, a Bíblia diz que eles andaram e do outro lado chegaram com a sandália seca. Eles chegaram do outro lado sem uma água no pé, sem uma gota no pé. Eles chegaram com o pé seco, com a sandália seca. Não é sandália de barro, é sandália seca. A Bíblia diz isso, né? E aqui você vê que assim, abriu as águas do grande abismo. Não é um riozinho. Realmente foi, eu creio na Bíblia, né? É igual aquele povo também que diz que, acho que o dilúvio foi local, né? Não, eu prefiro ficar com a Bíblia, então, que o dilúvio foi universal, não foi local. Porque senão Deus estaria mentindo, porque Deus falou que não ia mandar mais. Deus falou para Noé, eu prometo que eu não vou fazer mais, então eu vou deixar esse arco-íris aqui. Que eu vou me lembrar que eu não vou mais matar o povo desse jeito. Então, se Deus continua mandando dilúvios locais, porque tem gente morrendo ainda por meio desses dilúvios locais, então Deus não está cumprindo com o que ele disse, né? Então não, é um dilúvio realmente nacional, um dilúvio total, né, que teve, né? Então eu prefiro ficar com a Bíblia, né? E aqui é a mesma coisa que está falando, né? Não foi o Senhor que secou o mar, Deus? Não foi o Senhor que abriu as águas do grande abismo? Não foi o Senhor que fez do fundo do mar um caminho? Uau! Aqui tá dando aquela cena mesmo, do mar abrindo, Moisés passando, o povo tudo passando. A fim de que os resgatados passassem, não foi o Senhor que fez tudo isso? Então aqui Deus responde, sim. E assim voltarão os que forem libertados por mim. E eles vão chegar lá em Jerusalém. E eles vão chegar gritando de alegria. E eles vão trazer com eles uma alegria que vai ser eterna. Nunca mais vai passar. Deus não estava falando sobre a chegada deles em Jerusalém, porque a alegria deles não vai ser eterna, vai acabar, né? Então, depois do Império Persa, vem o Império Grego, depois vem ali, né, passa um tempinho ali de história, ainda tem alguns outros, né, impérios pequenos, então depois vem o Império Romano, né? Então, não é uma alegria eterna, né? Então, aqui está falando sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Então, está falando sobre o reinado de Jesus. Aí vai ser uma alegria eterna. Então diz, e o gozo e a alegria os acompanharão, vai acompanhar esse povo. E não vai ter mais dor e nem gemido. Então aqui está falando sobre o reino de Jesus, não haverá mais dor e nem gemido. Então aqui Deus fala no versículo 12, eu mesmo sou quem te consola. Eu mesmo sou quem te julgas, ó Israel. Então, por que é que você tem medo do homem? Por que você não tem medo de mim, né? Por que você tem mais medo do homem? Porque você tá com medo do quê? Aí aqui Deus ainda diz assim, né? Que bonito. Quem te julgas tu para teres medo do homem? Quem você julga ser para achar que você tem que ter medo do homem? Você não sabe a identidade que você tem em mim? Você não sabe quem eu sou para você ter medo do homem?
Um homem que morre. Um homem que é filho do homem, cujo destino é igual de uma erva. Vai morrer aí estribuchado a qualquer momento. Aí no versículo 13, Deus diz: vocês se esqueceram de Deus? Vocês se esqueceram daquele que criou vocês? Vocês se esqueceram daquele que estendeu os céus e que fundou a terra? A verdade é que vocês ficam apavorados o tempo todo. Vocês ficam com medo de homem. Vocês ficam com medo diante da cólera do opressor de vocês. Enquanto ele fica aí armado, doido para te destruir. Mas agora eu pergunto, Deus diz, onde está o seu opressor? Onde está a cólera dele? Ele não consegue mais te atingir. Uau, aqui Deus está falando sobre o próximo reinado, né, gente? É o reinado de Jesus. Quando Jesus vem, reina aqui nessa terra 1000 anos e depois na próxima terra, né? Cadê, né? Eu lembrei agora até Paulo falando, né? Ó morte, né? Cadê seu aguilhão, né? É isso. Ó opressor, cadê? Cadê você que não me oprime mais? Então aqui no versículo 14 Deus diz: aquele que estava em cadeias logo será solto. Ele não vai descer morto à cova e não vai ter falta de pão. Aquele que estava preso vai ser liberto. E ele não vai ser morto antes disso. Ele não vai ter falta de pão. Eu sou Deus, no versículo 15 diz: eu sou Deus. Eu sou o teu Deus. E eu agito o mar. Eu agito as ondas e faço com que elas sejam tumultuosas. Deus dos exércitos é o meu nome. Eu pus as palavras na tua boca. Na sombra da minha mão eu te escondi, para estender os céus e fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Aqui então está falando sobre Jesus, né? Eu pus as minhas palavras na tua boca e eu te escondi, como alguém que esconde aquilo que é mais precioso, né? Na sombra da palma da minha mão ali. Eu te escondi para estender os céus e fundar a terra. Eu te protegi ali, ó, criando tudo. Eu criei tudo e sempre te protegendo. Pus as minhas palavras na tua boca para que você dissesse a Jerusalém que eles são o meu povo. Então aqui no versículo 17 diz: acorda, acorda e se levanta, Jerusalém. Você, Jerusalém, você bebeu a ira de Deus. Você bebeu em um cálice e foi uma bebida forte para você que você ficou até em vertigem, ficou até meio tonto. Você bebeu até esvaziar toda a ira de Deus. Versículo 18 diz: dentre todos os filhos que deu à luz, não há nenhum que a conduza, nenhum que a tome pela mão, dentre todos os filhos que criou. Aqui está falando como se Jerusalém fosse uma mãe, né? A gente lembra que na aula passada Isaías falava assim também, né? Como se Jerusalém fosse uma mãe, que ela tinha o dever, né, de cuidar dos seus filhos, né, nesse sentido. E ela foi uma mamãe, né, não criou direito os filhos, tal, nesse sentido. E agora ele fala isso, que todos os filhos que ela gerou, nenhum deles foi capaz de salvá-la. Eles se perverteram todos, nenhum deles foi capaz de conduzir aquela cidade para que permanecesse ali de pé. Não houve ninguém que tomasse Jerusalém pela mão e fizesse com que ela ficasse de pé e não fosse destruída. Versículo 19: essa dupla desgraça te sobreveio. Você bebeu a ira de Deus e também ficou, né, aí sozinha, sem filhos, né? Quem é que vai ter pena de você agora? Ninguém tem pena de você. Só eu. Esse Deus está falando. Você acha que alguém vai se levantar além de mim para salvar vocês? Para reerguer Jerusalém? Não. Alguém tem pena de Jerusalém? Não. Só eu. Só eu tenho dó de Jerusalém. A devastação
e a ruína, a fome e a espada. Quem é que vai consolar vocês agora? Os seus filhos, ó Jerusalém, agora estão aí desmaiados nos cantos de todas as ruas, como o antílope apanhado na rede, atingidos em cheio pela cólera de Deus, pela repreensão do teu Deus. E é bem triste, gente, ficar um negócio bem ruim ali, né? Tem vários momentos na história ali, né, onde tem cercos ali cruéis, né, onde eles passam até a ser canibais, né, comer pessoas, tá? Então, é nesse nível mesmo. Então, aqui diz, né, assim, versículo 21, assim, ouçam isto, ó infelizes. Ó infeliz, né? Tá falando pra Jerusalém. Assim, ouve isto, ó infeliz, que está embriagada. Ouve isto, ó Jerusalém, que você está embriagada, mas não é divino. Versículo 22. Eis o que diz o teu Senhor, Deus, o teu Deus, o que pleiteia a causa do seu povo. Certamente vou tirar das tuas mãos a taça da vertigem, isto é, o cálice, a taça da minha cólera, e você já não vai mais bebê-la. Deus está falando, eu castiguei vocês. Realmente eu castiguei vocês, castiguei Jerusalém, porque Jerusalém também não foi boa, não criou direito dos filhos, Jerusalém foi castigada, castiguei os judeus, castiguei vocês, e vocês beberam do cálice da minha ira. E beberam todo, não faltou nenhuma gota. E vocês beberam tanto que vocês chegaram a sentir vertigem, vocês ficaram até tontos, de tanto que vocês beberam. Mas agora eu digo que isso vai acabar, esse ele está falando. Isso vai acabar. Agora, neste momento, eu vou tirar o meu cálice da mão de vocês. E vocês não vão mais beber. Aí, versículo 23 diz: antes pô-la-ei na mão dos teus opressores, daqueles que te diziam, deita-te para que passemos por cima de ti. Assim fazias das tuas costas um chão batido, uma rua que serve de passagem aos transeuntes. Quando eles conquistavam uma nação, isso era muito comum de fazer, tá? Os assírios faziam, o povo da Babilônia fazia. O que eles faziam? Eles pegavam o povo que eles conquistaram, mandavam eles deitarem no chão. Aí eles deitavam assim, ó, de cabeça para baixo, e eles passavam por cima deles pelas costas, passavam de carro, de cavalo, andando. Eles ficavam caminhando em cima deles, tá? E é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando aqui, agora eu vou tirar o cálice da minha ira da mão de vocês. E eu vou passar esse cálice para a mão dos que oprimiram vocês. E eu vou mandar eles deitarem. E a gente, não eu sozinha, ele fala, a gente, vocês também vão passar por cima dele. A gente vai passar pelas costas deles, como eles fizeram com vocês. E eles vão servir pra gente de rua, como vocês serviram de rua para eles. É isso que Deus está dizendo. Que Deus, aguardem em mim a justiça, ela virá. Eu ainda vou me vingar dos seus opressores. Confiem em mim. Vocês acham que o meu poder acabou? Não, meu braço não diminuiu. Eu tô vindo, eu vou resgatar vocês. E eu prometo que eu farei justiça. E eu vou punir os opressores de vocês, né? Então é nesse sentido. A gente lembra que tá falando com o povo lá da Babilônia, né? Então, amém, gente. Amanhã a gente vai estudar, então, o capítulo 52 do livro de Isaías, tá bom? Amém. Então eu vou ver se a gente faz isso agora. Em vez de ter o café com Bíblia no domingo, a gente tem um resumão, né? Pra gente voltar pra Gênesis aí e fazer um resumão aí. Desde Gênesis, né? Ver se o povo se empolga aí e gosta também, pra gente ir revendo aí desde Gênesis e ir passando aí algum. Mas é um resumão, não vai ser igual aqui não. A gente vai fazer um resumão, vou ser bem objetiva pra gente ir passando aí, pra gente chegar até onde a gente tá hoje, tá? Amém, mas eu vou dar sequência nesse que a gente tá hoje, tá? Então, amém. Gente, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Amém. Deixa eu desconectar aqui. O Facebook. Amém, Francisco. Deus te abençoe, viu? Bom descanso.